eles resolveram que estes dois e alguns outros, dentre eles, subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. E aí o texto vai falar, então, que eles foram enviados, né? E há toda essa discussão neste concílio, a partir do versículo 6, se reuniram os apóstolos, os presbíteros, para examinar a questão, e aí tem toda essa questão do que foi conversado entre eles. A partir do versículo 19, há, então, a decisão, né? Vou ler aí um pedacinho. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. 22. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens entre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. E aí o texto vai falar exatamente o que acontece. Depois entra a pessoa de Tiago, né, que é o líder lá direitinho, e eles mandam, então, envio essa carta com a decisão do concílio de Jerusalém. Então, Paulo e Barnabé, eles tinham visitado a parte sul da província romana, em Galácia, como nós mostramos, na primeira viagem missionária. Quando eles retornam a Antioquia, Pedro visita aquela igreja. E aí, por conta desta ocasião, acontece o que eu coloquei para vocês, a controvérsia relatada em Gálatas, capítulo 2. A questão que Paulo levanta aqui, o que Paulo percebe, era a natureza tanto da justificação, quanto também da santificação. Então, essas duas realidades, a justificação e a santificação, elas eram produtos exclusivos da fé, ou ela seria, em alguma medida, exigida, né, de uma lealdade à lei. Né? Toda essa questão estava longe até de ser resolvida. E você ler um pedaço comigo, em Atos capítulo 15, o texto é interessante, que fala que houve não pequena discussão, né? Então, houve um grande celeuma, né, nessa realidade, né, de que acontece lá em Antioquia, e por isso, então, vão para Jerusalém, reúne os apóstolos, reúne os presbíteros, para que pudessem decidir esta questão. E aí Paulo escreve, então, esta carta, que é uma carta, assim, bem dura, né? Vocês vão perceber, ou acho que perceberam, né, de que é uma carta um pouco diferente, porque Paulo não começa assim, né, como ele começa sempre as suas cartas, né, graça e paz, né, tenho orado por vocês, entendeu? Não é assim que ele começa outras cartas. Esta aqui, exatamente, ele começa com uma dureza, né, há uma exortação muito, muito firme, tá bom? E aí, eu coloquei o versículo-chave e a mensagem, para a gente entender um pouco mais o que Paulo está escrevendo. Tá? E eu quero ler com vocês duas passagens, né? O versículo, capítulo 5, versículo 1, que é considerado assim um versículo-chave, que é o que estava acontecendo naquela região, nas igrejas. Então, capítulo 5, versículo 1. Diz assim, na minha versão, abram lá, Gálatas 5, 1. Amém? Todo mundo aí com a Bíblia aberta?
Diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. E ainda um texto mais conhecido nosso, capítulo 2, versículos 20 e 21. Está aí no slide, Paulinho. Se você puder clicar para o próximo. Isto. Dá para ler juntos aí, queridos. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois, se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. É o que Paulo fala no capítulo 2. Então, qual é a mensagem proposta para o livro de Gálatas? A proposta da mensagem está aí diante de vocês. A verdade do Evangelho da Graça estabelece os crentes na liberdade para viver em amor pelo poder do Espírito. A verdade do Evangelho da Graça estabelece os crentes na liberdade para viver em amor pelo poder do Espírito. A gente vai ver alguns slides para frente, algumas coisas, né? Bem resumindo aí sobre o que a gente vai aprender, e a gente vai ver a questão da própria ética, né? Paulo vai nos ensinar sobre a ética cristã nessa ideia de liberdade, né? O que é a liberdade que a Epístola aos Gálatas nos ensina? Então, a gente tem que aprender isto também. Pontos notáveis. Muito bem. Aí eu quero agora ler um pouquinho com vocês e tentar ouvir um pouquinho o coração de cada um, como é que você entende isso e como é que a gente faz uma ponte para o nosso para o nosso dia a dia, né, para o nosso comportamento hoje. Então, alguns pontos notáveis. Primeiro, os judaizantes estavam ensinando que os cristãos tinham a responsabilidade de guardar a lei mosaica, frequência à sinagoga, oferta de holocaustos, observação dos rituais e alimentos proibidos e a circuncisão. Então, esses judaizantes, o que é um judaizante? Quem sabe dizer para mim? Quando você está lendo aí, o que você está entendendo? O que era um judaizante na época que Paulo estava escrevendo? Quem souber, abre o microfone e fala para mim. O que era um judaizante? Também isso aí, mas era mais coisa ainda. Os mestres da lei? Não. Não? Não. Oi. Os judaizantes, eles seriam como se fossem os evangelistas, só que pregando o judaísmo no evangelho. Quem falou foi o Fernando, mas eu não entendi tudo. Do Diga do ó. Então, para mim, os judaizantes era a mesma coisa que os evangelistas no evangelho, só que pregando o judaísmo, não o evangelho. Ou pelo menos pregando as leis do judaísmo. Tá, mas eles eram judeus? Eram convertidos do judaísmo, né? Mas ainda não tinham deixado tudo, né? Ok. A ideia é essa aí mesmo, né? Judaizante era um judeu convertido, né? Mas não entendendo o evangelho genuíno, né? Era um judeu, né, que estava andando no cristianismo, mas, né,
nem poderia dizer assim exatamente que era um convertido. Talvez o que a gente chama assim meio de prosélito, né? Aquela pessoa que está no meio, mas não entendeu o evangelho verdadeiramente, tanto que eles estavam obrigando os gentios, né? Então, para que o gentio fosse considerado convertido, eles tinham que guardar o que eu coloquei aí para vocês, né? A lei mosaica, né? Então, o gentio tinha que frequentar a sinagoga, tinha que ainda ofertar holocaustos, né? Toda aquela parte cerimonial do judaísmo, tá bom? E, essencialmente, né, que a gente vê Paulo escrevendo isso em outras cartas, a questão da circuncisão, tá? Que a circuncisão, ela era basicamente, né, a questão da aliança com Deus, tá certo? Então, aquele que não era circuncidado no termo judaico era alguém que não tinha uma aliança com Deus. A circuncisão era o símbolo da aliança com Deus. E vocês já viram em outras cartas, Paulo falando sobre isso, né, que em Cristo Jesus é a circuncisão do coração, né, na nova aliança que temos em Jesus Cristo. Então, esses judaizantes, eles estavam ensinando, né, contrário ao evangelho da graça. Então, era o evangelho das obras, e não o evangelho da graça. Tá? Você tinha que cumprir todo esse ritual, você tinha que participar de toda essa realidade de ainda holocaustos, né, rituais, tá? E não apenas a questão de crer no sacrifício de Jesus, né, e entender o que é graça, tá bom? Então, basicamente seria essa questão, né, entre evangelho de obras e evangelho da graça. Uma primeira perguntinha para vocês. O que vocês acham, né? Tipo assim, como é que nós hoje, no nosso dia a dia, será que a gente pode correr o risco de fazer alguma coisa ou pensar que é exigido de mim algo para que eu possa dizer assim, puxa, eu sou salvo mesmo, né? Se eu não fizer isso ou aquilo, eu acho que seria errado. Como é que a gente pode fazer uma ponte para nós hoje, o que seria um falso evangelho? O que vocês acham? Pensa um pouquinho aí, tenta trazer para o seu dia a dia, para a nossa época de hoje, né? O que seria um falso evangelho? Que é a grande exortação de Paulo aqui, quando ele fala no versículo 6 do texto que está diante de nós, ele fala assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja maldito, é a palavra aqui. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Então, a minha perguntinha para vocês, pensem um pouquinho comigo. Qual é talvez um perigo aí, hoje em dia, o que seria para vocês um falso evangelho, né, que, infelizmente, muitas pessoas podem cair? O que vocês acham? Tentem compartilhar um pouquinho. Pensa aí. Qualquer coisa que esteja fora da Bíblia, do contexto bíblico, qualquer coisa que esteja fora do que está escrito ali, né?
Eu nem Então, mas penso o que seria, assim, né, o que seria o fora, Paulo? Né? O que nós, às vezes, ouvimos e vemos, né, que foge do evangelho genuíno? Qual é um perigo que muitas pessoas correm? O que vocês acham? A interpretação errada, né? A interpretação equivocada. Ok? E o que nós poderíamos interpretar? O que a gente conhece do dia a dia de hoje aí? Posso falar? Pastor, Tá me escutando? eu acho que quando a pessoa acha que vai para o culto todo domingo, dá o dízimo, dá as ofertas, colabora, ela pode estar achando que isso tem a ver com que ela é cristã por causa disso, e na verdade pode não estar convertida. Ok, legal, né? A gente achar... guardem isso com vocês assim. Aí acho que é mais fácil de você aplicar, né? O evangelho da graça versus o evangelho das obras, né? Como a Márcia falou. Às vezes eu acho que eu vou alcançar, né, a bênção de Deus, a graça de Deus, ou até a salvação, né, porque aquilo que eu estou fazendo. Então, por que eu dou o dízimo, por que eu estou na igreja, porque eu vou cultuar a Deus, eu vou receber de Deus alguma coisa. Né? Então, é um evangelho de troca. Né? Eu estou fazendo porque eu espero que Deus retribua para mim dessa maneira, ou ainda pior, né, como a Márcia lembrou, às vezes eu acho que se eu fizer isto, eu serei salvo. Tá? Então, Paulo está dizendo que este evangelho de obras, né, não é o evangelho que ele nos ensina na palavra do Senhor. Né? Nós não temos o perigo de sermos chamados para a sinagoga. Nós não temos o perigo de sermos levados para uma questão a cerimonial, acho que até tem, eu vou compartilhar um pouquinho. Mas não temos o perigo de ir para a sinagoga, de alimento proibido, ou ainda a circuncisão. Nós não temos este risco, né? Mas temos outros, né? Como a Márcia lembrou, e a parte cerimonial é um risco muito grande hoje em dia, né? Porque há igrejas, né, que ensinam essa questão cerimonial, né? Vocês conhecem igrejas aí que elas são igrejas chamadas neotestamentárias, né, de hoje, né? Mas que levam a pessoa a uma questão cerimonial, a um ritual do Antigo Testamento. Né? Então, aí você leva para a arca, leva para uma questão de tantas questões do Antigo Testamento, né, que não é o evangelho que o Novo nos apresenta. Tá? Então, estes riscos ainda acontecem hoje, no nosso dia a dia. Diferente da época aqui, né, o contexto é outro, né, mas os riscos ainda existem. Pastor? Quem ia falar? Rosa? Eu. Pastor, tem a questão do sacrifício, né? Que eu preciso sacrificar alguma coisa, né? Para receber. Exatamente. Tem muito não é um animal. Não é? Um evangelho, um tradicionalismo dentro da igreja também não leva a isso? Sim. Eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo. Tem esse risco. Oi, fale. Um exemplo que aconteceu na nossa própria igreja. Quando a gente quis mudar EBD para tarde, houve um choque por causa de um tradicionalismo. Confronto de pessoas onde alguns até teve aquele rebuliço todo. Isso não é um tradicionalismo? Sim, mas não é exatamente o que nós estamos falando agora, mas é um tradicionalismo. Né? É quando você, às vezes, pensa que eu não posso mudar porque sempre foi feito desta maneira.
né? Isto é um perigo muito grande para a igreja, né? É um tradicionalismo, né? A gente poderia até, né, talvez aplicar aquilo que o Marcelo falou, né? A gente poderia pensar assim, se eu não participar da EBD, por exemplo, de manhã, né, eu talvez não seja tão crente, né? Porque a EBD só pode ser de manhã. Se for à tarde, não é tão crente como seria de manhã, né? Não é a questão, né, do que foi levantado, né? Mas é um risco que a gente pode correr, sim, Marcelo. Eu acho que sim. No nosso caso, como você levantou, não foi a temática, né? A temática foi outra. A temática foi mesmo do que é melhor ou pior para a grande maioria. Mas eu concordo com você que, às vezes, a gente corre o risco de achar que, se não for daquele jeito, não é tão santo, né? Seria mais santo se fosse de manhã. Se não for de manhã, não é tão santo. Tá? Então, eu concordo, sim, que o tradicionalismo, ele é uma questão que, às vezes, prejudica em alguns sentidos. Não é o caso aqui do contexto de Gálatas, né? Só para fazer uma diferenciação, né? No contexto de Gálatas, especialmente, Paulo não está combatendo esta área, ele faz isso em outras cartas, né? Mas aqui ele está combatendo a essência que eu queria destacar para a gente é o seguinte: Paulo está combatendo, olha, quando você acha que para ser salvo eu preciso de Jesus e mais alguma coisa, este não é o evangelho da graça. Entendeu? Tá? Então é só lembrar isso aí. Tá? Se eu acho que eu preciso de Jesus e mais alguma coisa, eu preciso de Jesus e preciso fazer isto ou aquilo, né? Acrescentar alguma coisa, isto é extremamente perigoso, como está no segundo item aí. Tá? A carta ela tem um tom muito severo. Como eu falei, a carta não tem a ação de graças, né? Como eu falei, ele não começa dizendo, né? Graças a Deus pela vida de vocês, né? Tenho orado pela vida de vocês. Não, Paulo em Gálatas não escreve. Por quê? Porque a carta é um tom muito severo. Por quê? Porque o erro dos Gálatas era extremamente perigoso. Extremamente perigoso. Quando você acrescenta ou tenta acrescentar mais alguma coisa para a salvação, que não apenas Jesus Cristo, isto é danoso demais, é extremamente perigoso. Tá? Você está dizendo que o sacrifício de Jesus ele não foi suficiente. Entende como é algo realmente muito perigoso? Ele não foi suficiente. Tá? Eu preciso de Jesus e mais alguma coisa. Então, o sacrifício não foi suficiente. Eu preciso completar, de alguma maneira, a obra que Jesus Cristo fez. Percebe como é sério o que nós pensamos quando nós agimos dessa maneira? Tá? Então, por isso que é importante destacar. E lembrar só essa questão. Se a gente pudesse guardar isso no coração, para nós estava muito jóia. O que eu quero que a gente guarde? O que Paulo está combatendo aqui, primeiro, é o evangelho de obras, né, da lei, versus o evangelho da graça. O evangelho que Jesus nos ensinou e que Paulo ensina é o evangelho da graça. Não é o evangelho da lei. Tá bom? Continuando aí, se alguém quiser me interromper, é só falar. O tom do livro, ele é um tom de polêmica. Por quê? Porque destaca-se nele a indignação. Então, por causa de um princípio espiritual em causa. Paulo chama os cristãos das igrejas da Galácia de insensatos. Então, ele fala lá no capítulo 3, versículo 3. Leiam comigo. Está aí o texto diante de vocês. Será que vocês são
tão insensatos, que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio. Capítulo 3, versículo 3, na minha versão, né? Aí eu coloquei ali, tem algumas versões que falam se aperfeiçoar na carne. Então, novamente, Paulo vai enfatizar duas questões. Duas. ênfase, né? Ele vai falar sobre bastante coisa. Mas eu queria que a gente guardasse duas questões no livro de Gálatas. E lá para frente, no slide, eu faço um pequeno resumo, né? Paulo vai destacar a questão da justificação e a questão da santificação. Então, primeiro, a questão da justificação. De que maneira, no evangelho que você conhece, você é justificado? Quais são os critérios bíblicos para a minha justificação? Segundo, o que a Bíblia fala para a minha santificação? De que maneira acontece a santificação na minha vida? Então, Paulo fala essas duas coisas. Então, deixa eu perguntar para vocês, deixa eu jogar a bola. Se você fosse responder para mim ou para alguém perguntasse assim, o que é justificação e como que ela acontece na Bíblia? Como que o Evangelho apresenta a justificação? O que é isso e como é que você resume para mim pela Bíblia? Alguém é capaz aí de lembrar um versículo ou de explicar o que é justificação? E aí, cadê vocês? Todo mundo foi tomar água? A morte de Cristo, ele nos justificou com o sangue dele, nosso pecado. A gente era devedor eterno, onde fazíamos sacrifício, e Jesus fez, e Deus deu seu Filho para fazer o sacrifício único e justo, onde justifica a gente, por isso a graça. Ok, legal. Nós somos justificados mediante o quê na Bíblia? Mediante a fé. Mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ok, legal. Aí vocês vão se completando aí. Um vai complementando o outro. Muito bom. Eu colei aí já. Né? Você colou? Gálatas 2,16. Gálatas 2,16. Eu colei, tá no teu próximo slide, pô. Sabendo com tudo que o homem não é justificado, eu colei. Alguém adiantou o slide e aí deu nisso, né? Aí, Paulo, tá vendo? Malduzão. Quer dizer, você foi legal, Paulo. Gostei de você. Como é que ele colou? Como é que ele viu o outro slide? Que eu não entendi. O Paulo adiantou lá e vocês não perceberam e eu vi. Eu adiantei o slide. Eu pulei o slide e aí tava lá o 2,16. Eu colei, né? Eu confessei meu pecado, hein? A culpa é do Paulo. O Paulo que tá passando cola aí, ó. Com certeza. Sou substituto da Dini, rapaz. Não tem nada com isso. Legal. Então, é importante lembrar isso aí, tá? Justificação é um termo forense, tá? É um termo de julgamento. Então, lembra que toda vez que você lembrar de justificação, lembra dessa ideia como se fosse um julgamento, tá? É um termo forense, tá bom? Tem juiz e tem o réu, né? Nós somos o réu e o juiz é Deus, né? Então, ele nos declara justos pela justiça de Cristo que nós aceitamos, que nós recebemos pela fé. Tá? Por isso o texto que vocês leram, que a Márcia falou, né?
Romanos capítulo 5 fala: justificados, pois, mediante a fé. Paulo fala Romanos e fala também aqui em Gálatas, como vocês ouviram aí o Duó. Pastor. Então, justificação é um termo forense, tá? E é como se a justiça de Cristo fosse derramada por nós ou aceita por Deus, né? O sacrifício de Jesus Cristo é a justiça de Deus nos dada mediante a fé. Então, quando eu creio, quando eu aceito pela fé que o sacrifício de Jesus foi suficiente para perdoar os meus pecados, perdoar a minha dívida, Paulo fala aos Romanos, né, é como se Deus batesse o martelo e dissesse: você está justificado. Mediante a fé, o que Paulo destaca? Não é preciso mais nada. Nós não podemos acrescentar mais nada, tá bom? Então, isso é justificação na Bíblia, que ela só pode ser aceita pela fé. Eu tenho que crer que o sacrifício que Jesus fez, como diz Hebreus, ele é perfeito, ele é único, e ele foi suficiente. Nada mais eu preciso fazer, como está aí, ó, a contribuição para a doutrina cristã. Gálatas resume a essência do evangelho pregado por Paulo aos gentios, mostrando que o homem, por seu esforço pessoal, então não é por obras, não pode jamais resolver o problema da culpa que lhe foi imposta e que o separa de Deus, restando-lhe apenas a fé em Cristo por meio de justificação. Tá? Então, a culpa que nós tínhamos, a culpa que o ser humano tem, não pode ser resolvida por esforço pessoal. O esforço pessoal nosso, ele existe após a salvação. Ele existe, o nosso esforço pessoal, para o desenvolvimento da minha salvação, para o meu andar com Jesus, né? O meu esforço pessoal, a minha luta pessoal no meu dia a dia. Mas ela é o desenvolvimento, a continuidade, ela não é para alcançar a justificação. A justificação, ela é crida, entendida, aceita apenas pela fé. Então, o que resta para o ser humano é aceitar a justificação pela fé em Cristo. Para resolver a minha culpa com Deus, não é o meu esforço pessoal. Muitas pessoas, né, que não conhecem o Evangelho, caminham por este processo. Vocês conhecem pessoas assim? Eu era assim, eu acho que você também, né, que nós tentávamos, pelas nossas atitudes, por aquilo que nós fazíamos, alcançar a salvação. Pastor? Oi. 2 versículos sobre o que o senhor falou aí, não sei se Romanos 3, 20 e 22. Joia. Legal. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Legal, muito bom. Estou gostando de ver, vocês estão complementando um ao outro aí, lembrando dos versículos, né? É importante você guardar estes versículos, porque eles são versículos que vão fundamentar quando você compartilhar com alguém sobre a realidade da salvação em Cristo, tá? Até para você entender também o que é justificação, né? O que é justificação? O que significa isto para mim? Tá? O que é a realidade do crente em Jesus Cristo? Porque essa justificação,
né, é a base, né, da realidade da tua salvação em Jesus Cristo. É ela que traz paz ao teu coração, como Romanos fala, né, de que você tem convicção pessoal, você tem certeza absoluta na tua alma que você é do Senhor, que você é salvo, que nada vai separar você do Senhor, que quando você passar pela morte, você tem convicção plena de que você está e estará sempre com Jesus. Por quê? Por causa da justificação que Cristo oferece. E que não é aquilo que você faz ou deixa de fazer. Tá? Se você, ao passar pela morte, não estava muito bem com Deus, né? Estava, sei lá, numa maré diferente, alguma situação na tua vida, aí alguns pensam assim, mas será que se eu morrer agora, eu vou para o céu? Ou não vou para o céu? Então você, ao pensar assim, esse tipo de dúvida acontece quando você, de alguma maneira, acha que é aquilo que você está fazendo que vai te levar para o céu. Mas não é. É aquilo que Jesus Cristo fez que te leva para o céu. Então, quando você crê no sacrifício perfeito de Jesus Cristo, você é justificado. Deus bate o martelo, tá? E ele não volta atrás. Ele bate o martelo e fala, você tem paz comigo. Você foi justificado. Você é meu. Tá? E nada vai tirar você de mim, como diz João 10, 27. Tá? Então, essa realidade é importante nós termos no coração, para não achar que se eu deixar de fazer alguma coisa, ou se eu fizer isto, é que vai fazer com que eu tenha uma convicção completa, né, no meu coração de que quando eu morrer, eu vou para o céu. Tá? Então, esses pensamentos, às vezes, batem no nosso coração quando há algum tipo de dúvida, né? Uma compreensão não tão exata, biblicamente falando, daquilo que a Bíblia fala sobre a justificação, tá bom? Então, a culpa que nós tínhamos para com Deus, ela foi resolvida, ela foi solucionada. Por isso que às vezes é tão difícil para as pessoas aceitar o Evangelho, porque na nossa natureza parece que a gente quer fazer alguma coisa, sabe aquela coisa assim de, é só isso, tá? Eu tenho que crer que Jesus morreu por mim, eu tenho que crer que a salvação é dada de graça, e eu preciso crer e orar, e eu gosto de usar a expressão que Deus converte o meu coração. Eu gosto dessa ideia porque elimina de mim toda e qualquer atitude, né? É Deus que converteu o meu coração, não é eu que aceitei a Jesus Cristo. Às vezes essa ideia aparece assim, que a gente está fazendo alguma coisa. E eu quero trazer para nós que nós não fazemos nada. A salvação em Jesus Cristo, ela é totalmente passiva. Deus fez tudo. Aí você pode falar assim, mas e a fé? A fé é sua? Você exerce a fé? E aí? Perguntinha capciosa para vocês. O que vocês acham? Versículo diz, a fé é dom de Deus. Muito bem, Márcia. Muito bom. Então, por isso que eu falo, tudo é Deus que dá para você, inclusive a fé. Se a fé é um dom de Deus, isso é um presente, Deus deu a você, para que você exerça, claro, mas mesmo a fé para a salvação é um dom que Deus dá. Tá? Então, nós somos totalmente passivos na salvação. Depois, não. Depois, a Bíblia fala que eu vou desenvolver a salvação. Aí sim, tá? Aí eu vou caminhar pela fé, eu vou exercer essa fé que Deus me dá, tá bom? Mas no momento da salvação, é totalmente de Deus. Deus me dá a fé e aí Ele converte o meu coração para eu crer
no sacrifício perfeito de Jesus Cristo. A nossa natureza, ela parece que quer alguma coisa, né? Ela quer fazer alguma coisa, né? Então, eu aceitar que eu não faço nada para ser salvo, parece meio estranho para algumas pessoas. Não sei se para você, tá? Aí você pode falar alguma coisa sobre isso, mas às vezes a gente acha assim, mas é só isso? Eu não preciso fazer nada para ser salvo, apenas crer no sacrifício de Jesus? Sim, a Bíblia diz isso. Tá? Se eu fizer alguma coisa, se for assim, 99% de Jesus e 1% meu, já não é o Evangelho. Não sei se dá para vocês entenderem, tá? Mas é 100% Deus. Não tem nada na minha que eu possa fazer ou que eu tenha feito, inclusive a fé. A fé é um dom de Deus, por isso que o Espírito Santo convence do pecado, justiça e juízo. A obra é dele. Por isso que eu gosto da expressão que é Deus converteu o meu coração. Tá? Então, ele me aceitou na família dele. Não fui eu que o aceitei. Ele que me aceitou na família dele. Ele me converteu e agora eu caminho pela fé, eu exerço a fé e aí para frente vocês acho que conhecem um pouquinho mais. Tá bom? Então, primeiro, lembrar dessa ideia do que é justificação. É muito importante nós entendermos este aspecto forense, né? Por quê? Porque a Bíblia dá essa ideia e nos mostra essa realidade de julgamento. Tá? Os homens, o ser humano, vai ser julgado por Deus. Tá bom? Então, esse julgamento, o juízo final, vai acontecer. Nós já fomos justificados. Então, nós não seremos julgados. Tá bom? É bom lembrar essa ideia. Segundo, além disso... o outro ainda lá, Paulinho, por favor. O segundo parágrafo. Isto. Além disso, Gálatas mostra que essa fé que justifica não apenas leva o crente a desfrutar de um novo status, uma nova situação diante de Deus, mas também o livra do viver vazio e corrupto próprio dos homens deste mundo. Então, essa fé que justifica, né, me coloca numa nova situação diante de Deus. E aí eu quero perguntar, qual situação é essa? Qual é o novo status que nós temos diante de Deus quando somos justificados por Jesus Cristo? Qual é a resposta? Qual é a resposta? Qual é este novo status? Filho. Ok, muito bom. Agora somos filhos. Não éramos. Percebe que as respostas são simples, né? Não pensa que são respostas complicadas, não. Mas são respostas simples, né? Então, eu não era filho, eu era criatura. Volto a dizer, por que vocês acham, né, que Satanás coloca aí no mundo a ideia tão bonita, né, mas de uma mentira tão sutil que vocês conhecem a expressão todo mundo é filho de Deus. Então é sutil e é bonito, né, falar que todo mundo é filho de Deus, porque ele, ao falar que todo mundo é filho de Deus, então eu não preciso de justificação. Se eu sou filho, para que o sacrifício de Jesus aconteceu? Se eu já sou filho. Tá? Então percebe que essas expressões, elas vão tentar minar, tá, aquilo que Jesus Cristo fez. Tá? Então, o que é a justificação para mim? Se eu sou da família, eu não preciso ser justificado. Tá? Eu preciso ser salvo do quê? Se eu já sou filho. Percebem que essas expressões, elas são muito sutis, tá? Mas elas vão tentar combater a verdade da palavra de Deus. Tá? Então, este novo status nós alcançamos por causa da justificação
de Cristo. Vamos ler aí 1:4, só para lembrar o que nós estamos falando? Diz assim, o qual, falando de Jesus, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Então, a justificação nos tira. Desarraigar é tirar-nos com raiz e tudo. Tá? Então, hoje, né, se eu pudesse dizer assim, né, numa expressão bem simplesinha, nós estamos como que flutuando. Por quê? A nossa raiz, se nós fôssemos uma árvore, nós teríamos uma árvore meio ET, né? Que a raiz não está na terra, né? Nós teríamos como se fosse uma árvore flutuando, porque não temos raiz neste mundo. Então, desarraigar deste mundo perverso, então Deus nos tirou deste mundo perverso, e aí a gente vai lá para Colossenses, lembra de Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14, quando ele fala que ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para para o reino do seu Filho amado. Tá? Então, nós fomos desarraigados e agora pertencemos a um outro reino, tá? Que nos capacita a andar sob a influência e o controle do Senhor, que agora nele, né, em nós, habita, na pessoa do Espírito Santo. E é o texto que vocês conhecem, nós já lemos lá em cima, 2:20. Agora sim, por favor, Paulo, passa para o próximo. Terceira contribuição que eu queria destacar para você no livro de Gálatas. A ética cristã também recebe forte contribuição no livro. Nela aprendemos que a liberdade do crente não é liberdade sem fronteiras, mas sim uma liberdade limitada pelo amor e pela influência do Espírito Santo. Nós falamos lá atrás da questão da mensagem, e eu só vou repetir para vocês, né? A verdade do Evangelho da Graça estabelece os crentes na liberdade para viver em amor pelo poder do Espírito. Então, que liberdade é essa? É uma liberdade sem limite? Não é. É uma liberdade sem fronteiras? Não é. É uma liberdade condicionada, limitada pelo amor e pela influência do Espírito Santo. Vamos ler esses dois textos, primeiro 5:13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Tá? Então, a primeira realidade que eu quero que a gente lembre, que Paulo nos ensina, que esta liberdade que nós temos hoje em Cristo, ela é condicionada, limitada pela própria palavra e, especificamente, ela é vivida pelo amor. Tá? Então, não é para dar ocasião à carne, como ele fala. Tá? Então, eu sou livre, eu posso fazer o que eu quero. Tá? O crente não é assim. O crente não vive assim, porque o crente, essa liberdade, ela tem parâmetros. Essa liberdade tem um padrão. E este padrão é o amor. Tá? Não sei se vocês lembram, quando nós estudamos lá em Coríntios, né, e falamos sobre a questão que Paulo falava do forte, do fraco, da questão da carne, né, da questão de visitar as pessoas, e aquilo que Paulo falava da carne aos ídolos, só para lembrar um exemplo para nós, que recentemente nós estudamos, tá bom? Então, lembrar que essa liberdade, ela não é vivida de qualquer jeito. E segundo, tá, ela é também vivida no poder e na influência do Espírito Santo.
Vamos ler o texto, é conhecido, mas é sempre importante nós sermos lembrados. Duó, você está aí, né, Duó? Leia aí, por favor, do 16 ao 26. Ok. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir por vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Obrigado, Duó. Legal. Então, é um texto conhecido nosso que fala da influência do Espírito Santo em nossa vida. Então, lembremos disso, queridos. Eu vou passar uma tarefa para vocês. Como eu falei no início, para quem não estava aqui no início ainda, eu quero voltar um pouquinho nas nossas escolas bíblicas, né? Passar um pouquinho de tarefa. Eu gostaria muito que vocês, ao longo da semana, pudessem desenvolver uma tarefa de acordo com aquilo que temos estudado, né? Senão, não é escola, né? Escola é escola, né? Então, tem que estudar, tem que fazer trabalho, né? Tem que se dedicar, porque é assim que a gente cresce, tá bom? Então, eu queria destacar essas duas questões para nós, tá? Da questão da liberdade no amor e da liberdade vivida na influência do Espírito Santo. Então, ele fala que a nossa liberdade não é vivida de qualquer jeito, tá? Para dar ocasião à carne, mas ela é limitada ou vivida pelo amor. E depois ele fala, né, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Tá? Então, a nossa liberdade, ela tem parâmetros, ela tem padrão, ela tem fronteiras. Tá joia? Lembrem disso, lembremos nós disso, tá? Porque é assim que a Bíblia nos ensina. Este evangelho que Paulo está dizendo aqui, novamente, eu quero que a gente lembre que Paulo está nos explicando de maneira muito prática, né? Que evangelho da graça é este, tá bom? Então, ele faz aqui uma pequena comparação, uma pequena explicação, quando você fala assim, o evangelho da graça, bom, se é graça, então eu posso fazer o que eu quiser, eu posso viver do jeito que eu quiser, porque é graça, né? Eu sou aceito por Deus pela graça, tá? Eu sou salvo pela graça, então esta graça me permite fazer o que eu quero, porque afinal de contas eu sou salvo pela graça, não é por aquilo que eu faço. Ele responde aqui e outras passagens vocês conhecem, né, que não é bem assim, tá? Por exemplo, ele fala em Romanos, se vocês conhecem o texto, né? Ele vai falar assim, bom, então eu posso ficar pecando, posso pecar do jeito que eu quiser? Ele fala não, né? Onde abundou o pecado, o que ele fala? Superabundou a graça, ok? Tá? E aqui ele entra um pouco mais na questão da liberdade. Então você pode falar assim, eu tenho liberdade de fazer o que eu quiser, porque, afinal de contas, eu sou salvo pela graça? Paulo vai dizer assim, não, você não tem essa liberdade. Você não pode fazer o que você quiser, tá? Porque a tua liberdade ela é cerceada pelo amor e pelo poder do Espírito Santo.
E, finalmente, o último ponto aí da contribuição. Não se pode deixar passar em branco a contribuição de 3,13 para a compreensão dos limites da morte substitutiva de Cristo. 3,13 de Gálatas. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. O que é que eu quero destacar para você e para mim? Ele nos substituiu até o ponto de fazer-se maldição em nosso lugar. O que eu queria? Lembrar você e a mim. E eu queria destacar muito isso para perceber, né, exaltar a salvação em Jesus Cristo. Eu estou colocando este ponto para que você e eu lembre o que Jesus Cristo fez na tua e na minha vida. O estado deplorável em que nós nos encontrávamos antes de conhecer a salvação. Além de mostrar a profundidade do abismo a que Cristo desceu para nos buscar. Então, eu queria lembrar, porque eu tenho uma frase que não é minha, é de um professor meu, mas ele falava assim: quando eu lembro de onde eu vim, quando eu lembro de onde eu estava sem Jesus Cristo, eu exalto e glorifico a Ele aonde eu estou hoje. O que eu queria lembrar a você e a mim, queridos, e aí é uma implicação desta passagem para você e para mim, quando ele fala, ele fez maldição em nosso lugar, lembra você e eu de qual era a nossa situação antes de conhecer a Cristo. E aí, quando eu lembro disso, eu valorizo muito mais o estado em que hoje nós nos encontramos. Eu valorizo muito mais a vida que hoje nós temos em Jesus Cristo. Percebe a diferença um pouquinho? Que quando eu não lembro, eu acho até que a minha vida antes de Jesus Cristo era até assim, mais ou menos boa, era até regular, né? Quando eu penso dessa maneira, eu corro o risco de não valorizar a salvação em Cristo hoje, porque eu acho que não era tão ruim, não era tão séria a minha situação antes de conhecer a Jesus Cristo. Então, Paulo escreve que ele se fez maldição em teu lugar. Maldito aquele que for colocado no madeiro, pendurado no madeiro. Então, queridos, lembremos disso. Lembremos que a minha situação era terrível, deplorável, sem Jesus Cristo. E aí, hoje, eu valorizo, eu glorifico a Deus, porque hoje a minha situação é completamente diferente. E é completamente, totalmente diferente. Então, lembra disso, tá? Quando eu lembro da onde eu vim e para onde eu vou, eu valorizo muito mais aonde eu estou hoje. A minha salvação em Jesus Cristo. Tá? Lembrando destas passagens que Paulo coloca como especialmente aqui. Tá bom? Então, coloquei aí 4 contribuições para a nossa doutrina, e com isso eu dou um pouquinho do pano de fundo da carta dos Gálatas, antes de entrar um pouco mais no desenvolvimento que é o slide para frente. Alguém tem alguma consideração, alguma dúvida, alguma pergunta? Como eu falei, né? Se você leu Gálatas, né? Apareceu alguma dúvida que você queira colocar agora na tua leitura? Ou não? Tá bom.
Espero que vocês tenham mais dúvidas quando estivessem lendo. Muito bem. Então, vamos lá para o desenvolvimento da carta. Tá? Agora a gente vai falar em etapas. E conforme a gente vai falando, eu gostaria que a gente fosse implicando para nós. Primeiro, o corpo da carta, né, ele começa com Paulo defendendo, mais uma vez, né, nós falamos sobre 2 Coríntios, né, domingo passado, e Paulo defendendo o papel dele como apóstolo e a autoridade apostólica dele. Por quê? Por que novamente isto ocorre? Porque os proponentes, né, deste cristianismo judaizante, os judaizantes estavam atacando Paulo como um não apóstolo, né? Ou ainda, na melhor das hipóteses, um mensageiro com uma mensagem e autoridade secundária. Tá? Então, ele não era um apóstolo verdadeiro, e a mensagem que ele tinha tinha uma outra origem. Então, eu coloquei 2 questões aí para a gente lembrar, tá? E é uma coisa que diz respeito a Paulo, tá? A Gálatas, mas que traz implicações para nós. A primeira contestação de Paulo era de que a fonte da mensagem dele era divina e não humana. Isso parece meio óbvio para nós, mas não o era naquela época e também, muitas vezes, não o é nos dias de hoje. Quando nós falamos de palavra de Deus, você já deve ter ouvido a expressão, quando você compartilha com as pessoas, de falar assim, mas a Bíblia é um livro escrito por homens. É um livro humano. Tá? E é uma parte da resposta. É uma parte. É um livro humano? Sim, porque foi escrito por pessoas humanas. Mas a origem e a fonte, ela é divina. Tá? E ela foi recebida por meio, aí não dá para aparecer, porque o Paulo não tem a fonte grega, né? Mas ela foi por meio de Apocalipse, que é a palavrinha aí, né? Que significa revelação. Então, o Evangelho e as cartas de Paulo e a própria Bíblia, você sabe, né? Ela é revelação de Deus. E especialmente aqui, no nosso texto, Paulo vai falar isso. Vamos ler lá os versículos 10 a 12 do capítulo 1, perdão. Leia aí, Duó, por favor. Ok. Porventura procuro eu, agora, o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi e nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Tá bom? Então, novamente, guarda no coração essas passagens para nós percebermos, né, que o texto que nós temos diante de nós, a palavra de Deus diante de nós, e especialmente, né, no nosso contexto aqui da carta ou das cartas de Paulo, ele diz que ele recebeu mediante revelação de Jesus Cristo. Tá? E essa palavrinha Apocalipse, que nós conhecemos do próprio livro. Tá? Então, a fonte do que você tem diante dos seus olhos a cada dia, o estudo da palavra que você tem feito todos os dias, tá? A fonte disso é divina. Então, quando você lê a Bíblia, quando você estuda a Bíblia, você está estudando, está lendo textos que vêm direto do coração de Deus para você, mediante a instrumentalidade de homens.
né, o ser humano, né, profetas que Deus usou para escrever e deixar revelado o que você está lendo. Então, quando você lê a Bíblia, tá, lembre disso. Tá? É a palavra de Deus, é Deus falando contigo. Tá? A fonte é divina, não é humana. Tá? É importante lembrar isso, porque às vezes nós nos acostumamos, corremos o risco de nos acostumarmos com a Bíblia e esquecermos deste aspecto que diferencia a Bíblia de qualquer outro livro. O livro que nós lemos não é qualquer livro. Tá? O livro que nós lemos, né, a Bíblia, né, coleção de livros, este livro não é qualquer livro. Então, quando você lê a Bíblia, é diferente de você ler um livro evangélico, né? Tá? Um livro que você está lendo. Não é a mesma coisa. Embora ele possa falar de tantas coisas belas, né, de tantas coisas que edificam, mas não é um livro que tem a sua origem em Deus. Ele pode ser inspirado, né, inspirado o autor do livro, né, a escrever aquilo que ele está falando sobre a Bíblia, mas ele não é Bíblia. Então, significa o quê? Que o livro que você pode estar lendo, que não é a Bíblia, ele pode ter erros, diferentemente da Bíblia. A Bíblia não contém erros. A Bíblia não leva você ao erro, por isso que ela é infalível, por isso que ela é inerrante. Ela não conduz você ao erro. Tá? Então, é importante lembrar, parece meio óbvio para nós, mas é importante lembrar isso, porque motiva você e a mim ao estudo da Bíblia, a ler a Bíblia, porque a fonte é divina. Então, continue lendo livros a respeito da Bíblia, a respeito da vida cristã, tá? Mas nunca esqueça, nunca deixe de ler a Bíblia, nunca deixe de estudar a Bíblia, porque a fonte dela é divina, a origem da Bíblia é divina, tá bom? Então, não nos esqueçamos disso. Leia livros e leia a Bíblia, tá? Sempre faça isso. Segundo, tá? No desenvolvimento da carta, a formulação, né, do Evangelho da Graça não podia ter vindo da religião antiga, né, da própria religião de Paulo antiga. Por quê? Porque na religião antiga de Paulo, que era radicalmente oposto ao cristianismo. Lembra que Paulo, o que ele fez antes de se converter? O que Paulo fazia? Quem fala aí? O que Paulo fazia antes de se converter? Perseguia os judeus, os cristãos. Perseguia os cristãos. Então, a religião antiga dele era radical, contrária radicalmente ao cristianismo. Tá? Ele fala nos versículos 13 e 14. Ele fala assim: porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Então, o evangelho que ele apresenta não pode ter vindo da religião antiga de Paulo, porque ele confrontava os cristãos, ele perseguia os cristãos. Também não podia ser dos líderes cristãos na Palestina, que é aquilo que eu coloquei lá em cima, um mensageiro com mensagem secundária. Muitos acusavam, né, de que o que Paulo estava transmitindo era como se fosse um eco dos líderes cristãos na Palestina. Ele teve uma interação com esses líderes e estava agora compartilhando aquilo que ele tinha aprendido lá. Não é o caso. Por isso que ele fala que é revelação de Jesus Cristo. Né? Isto tornava a mensagem de Paulo totalmente independente de qualquer agência humana.
não era nem a própria realidade do contato que ele teve com os apóstolos durante a primeira visita que ele fez a Jerusalém. Se vocês lembram, quando Barnabé apresentou Paulo a Pedro, apresentou Paulo a Tiago, né? Isso está lá em Atos capítulo 9, tá bom? Então, Paulo começa então a carta de Gálatas mostrando essa realidade, a fonte da mensagem e também a formulação do evangelho dele. Então, lembrem disso, é revelação do Senhor Jesus Cristo. Próximo aí. Eu acho que a gente teria que encerrar, né? Já são 11h40. Eu vou só terminar este slide e a gente fecha a nossa EBD para respeitar um pouquinho o nosso horário, tá bom? Quando precisar, eu até vou um pouquinho para frente, mas quando não precisar, eu não quero atrapalhar o horário de vocês. Muito bem. O último parágrafo desta primeira divisão, até o capítulo 2, serve como um propósito duplo na carta e aquilo que eu tinha falado lá atrás. Resume a defesa de Paulo, do ministério, da sua mensagem, mas dá também um resumo do que vem para frente. Vamos ler 2:15 e 16. É um pouquinho da continuidade desta confrontação que ele teve com Pedro. Fala assim: nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim, mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Então, esses dois versículos, ele fala da justificação pela fé e corresponde aos capítulos 3 e 4. Então, se vocês guardarem um pouquinho isso aí, ou escreverem nos seus materiais de estudo, ele vai falar no capítulo 3 e 4 sobre essa questão da justificação pela fé. Ele vai entrar em mais detalhes. Ele dá uma resumida nesses dois versículos, e aí, durante 2 capítulos, ele vai falar da justificação pela fé. E do 17 ao 21... Estão aí? Sim. Tem um monte de... a foto de vocês rodando. Não sei o que aconteceu, mas vocês estão me ouvindo, tá bom. Tem dois Jaime aí, ó. Travou um Jaime e o outro Jaime tá falando aí. Um tá travado e o outro tá normal. Mas dá para ouvir, pode continuar. E travou o outro também. Tá todo mundo travando. Mas estamos A internet tá ruim hoje. Estão me ouvindo? Sim. Então, tá bom. Então eu vou só encerrar um pouquinho isso aí. Vamos ler do 17 ao 21. Lê lá, Duan, um pouquinho, para eu tomar uma água. Dá para ler aí? Dá sim. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores. Dar-se ao caso de ser Cristo ministro do pecado? Claro, certo que não. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus,
que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois, se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Ok. E essas passagens que nós lemos, esses versículos, correspondem aos capítulos 5 e 6. Então, ele vai enfatizar estes dois aspectos, a justificação pela fé e a santificação pela fé. Nos capítulos 3 e 4, ele vai falar da justificação, nos capítulos 5 e 6, da santificação pela fé. Tá bom? Eu só vou fazer uma chamadinha final para confirmar quem está aqui, e eu vou pedir, né? Mas, na verdade, me permitam exigir como professor que vocês façam o trabalho que eu vou colocar, eu vou mandar para vocês no privado, não vou nem colocar na igreja, vou mandar para vocês poderem fazer. Eu queria muito, sinceramente, queria pedir que vocês dedicassem um tempo para fazer o trabalho. Levem a sério como escola. Não é um trabalho difícil, mas eu queria que vocês desenvolvessem essa realidade de separar um tempo para fazer um trabalho como se fosse uma escola, como se fosse um curso que vocês estejam fazendo. Tá bom? Então, levem como se fosse um curso, para que no final você seja aprovado. Então, eu vou falar aqui quem eu escrevi, só para se eu esqueci alguém. Duó, Eu. Paulo Rogério, Valmir Ivanetti, Adriana, Edu, Rosa e Marcos, Marcelo, Márcia e Cida. Esqueci alguém? Faltou a esposa do Paulo. Eu. Esposa do Paulo. Do Paulo Rogério. A Cris? Paulo e Cris. E eu. Marcos e Rosa, Valmir e Ivanetti. Aí o Fernando, né? Você não falou o Fernando. O Gordão tá aí também. O Gordão acordou agora, ele chegou agora no final e tá aí com gracinha dizendo que tava aí. Final tua cabeça. Você que estava de pé andando para cima e para baixo aí em cima com a câmera ligada, né? Não fui eu, foi o Marcelo. Eu que cheguei, foi você, era o Marcelo, que eu vi. Era o Marcelo. Depois a senhora desligou, dizer que eu cheguei agora. O Edson também tá aí. Peguei. Tá, já estou faz tempo. Ele chegou agora já. Não estava aí não, sem vergonha. Fica desfilando aí em cima aí, todo mundo vendo. Legal. Então, Fernando e mais o Edson Conceição. Isso. Fechou? Não esqueci ninguém? Tá bom. Ok, então vamos orar para encerrar. Tá bom? Eu vou colocar, se não hoje, eu vou tentar fazer agora tarde, amanhã no máximo, amanhã de manhã, para vocês terem a semana inteira para fazer o trabalho. E eu vou cobrar no final da aula, na semana que vem. Eu vou perguntar, fez, não fez? Se você puder, se você quiser como digitar e enviar para mim, seria melhor para eu poder corrigir. Tá bom? Tá? Então você escreve, pode escrever num papel, numa folha normal, tira uma foto e manda para mim. Dá para eu corrigir. Então hoje dá para fazer de qualquer jeito. Tá? Então vai ser um trabalho a cada semana para a gente poder levar um pouco mais a sério. Tá joia? Mesmo você, viu, Edson? Talvez não tenha aí muita tecnologia com as coisas, mas escreve numa folhinha de papel, tira uma foto e me manda. Tá? Vale para todos. Vamos orar? Chegou por última hora, Edson. Oi, quem falou? Quem chegou por última hora? O Edson. Eu não cheguei por último não, meu amigão. Você deve estar dormindo aí. Fica brabinho, olha a carinha de brabinho dele, olha lá. Fica passeando aí na sala com a câmera ligada do UOL. E aí que eu cheguei atrasado. Eu tô
acertado aqui! Logo no começo, pensa que eu não vi, não. É que não dá pra Não, gravar tava na daqui, cozinha! viu? Tava aí em cima, dando pra lá e pra cá. Ok. Parecendo aquelas Maria da feira. Vamos orar então, queridos. Querido Deus, somos muito gratos a Ti por esta manhã. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um que esteve aqui conosco, estudando a Tua palavra. Amém. Entregamos ao Senhor a nossa semana, estamos no primeiro dia da semana, e eu rogo, Deus, a Tua bênção por cada vida, cada família. Continuamos a clamar ao Senhor pela Tua intervenção, a resposta do Senhor às nossas súplicas, às nossas famílias, ao longo desta semana. Ó Deus, como é bom poder continuar esperando no Senhor, exercendo a nossa fé no Teu poder, nos milagres do Senhor, na Tua intervenção em nossa vida e em nossa família. Amém. Peço especialmente, Deus, pelo nosso estudo da Tua palavra, que o Senhor nos ajude, nos encoraje, motive a dedicarmos um tempo para continuarmos os nossos estudos, ó Deus, que conheçamos mais ao Senhor, ao Teu caráter, através do nosso tempo individual de estudo da Tua palavra. Peço, Deus, especialmente pela escola bíblica, que o Senhor continue trabalhando em nossa mente, de tal maneira que a gente encare como uma escola, necessitando do nosso estudo ao longo da semana. Então, nos ajude, Senhor, nos dê sabedoria em administrar o nosso tempo de tal maneira, Senhor, que nunca deixemos de lado o nosso tempo individual com o Senhor. Peço a Tua bênção neste dia para a vida do Paulo Herculano, que completa mais um ano de vida. Que o Senhor o abençoe, conceda a ele, Deus, a Tua alegria de estar com a família e louvar ao Senhor por mais um ano de vida que o Senhor concede a ele. Abençoe ao Paulo, abençoe seus pais, abençoe a Mona, abençoe a sua família. Nós clamamos a Ti e rogamos a Tua bênção neste dia, no nome santo e precioso do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos. Até a noite. Nosso culto hoje à noite, às 19 horas. Fiquem na paz. A gente vai se falando. Beijo no coração de todos. Bom domingo a todos aí.